sinto, Carlos, aquelas mães que fazem o jantar depois esquecem-se de tirar o avental e sentam-se à mesa assim. Boa. Gostei. Gira, não é? Estas duas tuas perdas de memória. Estás confiada hoje. Olha, vamos lá falar de algo que eu acho que causa alguma aflição a muitas pessoas. Quando começam, a partir de certa idade, a esquecerem-se disto e daquilo, começam logo a pensar, cheio da idade. Será que eu estou com Alzheimer? Porque eu tive uma avó com Alzheimer e é angustiante. É preciso ter atenção, é preciso ter atenção, mas normalmente quando se chega a uma certa idade e começamos a ter Alzheimer, há sempre umas manifestações muito notórias e logo se chega à conclusão que há um problema maior. Mas todo mundo sofre de episódios de esquecimento, porém não é necessário ter uma preocupação acrescida. Isto é, tenho por vezes pacientes que chegam ao consultório e têm perdas de memória do género. Vão tomar um comprimido, pegam no copo, bebem água e deitam o comprimido fora. Ou um secretariado, Ctrl+C num computador, vão a outro computador, Ctrl+V. Quer dizer, as coisas não passam. Ou estar à procura de umas chaves. E onde é que estão as chaves? Um telemóvel e a chave está na mão. Será que coloquei sal? Será que não coloquei? Isso são perdas de memórias curtas que vão já perceber ao longo da abordagem aqui do tema da perda da memória. O engraçado, o que eu gosto é a forma como é que a acupuntura vê, e é de uma forma assim peculiar, inerente. A acupuntura vê a memória, ela divide em três memórias, ou seja, a curta, a média e a longa. Há textos em que falam curta, que é que estão aí a falar ao ouvido. Outra coisa, foi muito diferente. Diz, eu vou me concentrar. Em que seja, eu não esqueci. Okay. Curta, a média e a longa. Entretanto, há outros textos que mencionam a curta, a longa e, ou seja, a de aprendizagem, as memórias. A forma como eles fazem esta analogia é interessante, em que a curta é igual como um fósforo, acendemos fósforo e então isso será curta, depende se o fósforo é grande ou pequeno. Portanto, a durabilidade dessa memória curta, vou já explicar aí à frente o porquê de muitas vezes não termos essa memória aguçada ou ela estar a ser eficaz, ou ser o fósforo ser muito pequeno. A média é igual como se fosse uma lâmpada, depende da durabilidade dessa lâmpada e quando nós necessitamos de acionar. Normalmente nos textos eles falavam de uma lamparina, dependia de como abastecer esta lamparina. E a longa, que será da aprendizagem, que eles dão o exemplo do sol, que é eterno, que é da aprendizagem. Portanto, essa memória é aquela memória em que nós temos sempre em mente, aprender a andar de bicicleta, a escrever, a falar, e entre outras. Olha, mas sabes uma coisa que eu acho? Que nós temos memória seletiva. Nós às vezes lembramos de coisas que aconteceram há imenso tempo e esquecemos muito rapidamente de coisas que aconteceram ontem. Mais recentemente. Curta. Eu prefiro, por exemplo, esquecer-me de todo o mal que o Luís me faz diariamente, porque senão era impossível a nossa convivência. Por exemplo. É seletiva. Correto. Não é? Além disso, nós necessitamos de ter concentração e distração. O que é isto da concentração e distração? Concentração e distração é igual ao yin e ao yang. A concentração, nós necessitamos de um foco para conseguir aprender, correto? E a distração, nós necessitamos também da distração. Distração é aquela pessoa que começa imensas tarefas e não acaba nenhum. Concentração é aquela que tem um foco só, começa uma tarefa e vai até ao fim. E vai até ao final. Ponto. Além disso, temos sempre 3 órgãos que nos acompanham, que nós temos sempre a necessidade de estar sempre em cima deles, que é baço, pâncreas, coração e rim, em que cada um deles tem um influencia, outro é responsável e outro controla. Portanto, sempre que aparece um paciente com problemas de memória, nós temos sempre em atenção estes órgãos e estar sempre em cima deles e tentar sempre equilibrar. Isto da concentração e da distração também tem a ver, por exemplo, a memória mais curta
acontece sempre, que está ligado ao coração, sempre que há insónias, sempre que há mais stress. Portanto, é que essas memórias curtas, elas não conseguem, a própria pessoa não as consegue, num curto espaço de tempo, acabam por varrer. Elas evaporam-se de tal forma que as que temos mais queixas normalmente são as memórias curtas. E nos miúdos, muitas vezes, por exemplo, também vêm com queixas e fazem-nos queixas da aprendizagem e logo, e as mães, ou os professores, ou os encarregados, a primeira coisa que se lembram é consultar o doutor Ginkgo Biloba ou a doutora Ritalina. Portanto, não é o suficiente. É óbvio que nós precisamos de um alimento, de um combustível, principalmente complexo B. O que tu disseste agora? Doutora Ritalina, é a Ritalina que está muito em Tu falaste como se eu nunca tinha ouvido falar. O Ginkgo Biloba é um vasodilatador que se utiliza muito quando há falta de concentração. E normalmente eu digo, vão sempre procurar o doutor Ginkgo Biloba ou a doutora Ritalina. Portanto, não são... Vocês aí perceberam? Não são as pessoas mais eficazes para conseguir resolver estes problemas. É óbvio que nós necessitamos de um combustível, complexo B, ômega 3 e alguns minerais. Isso colabora, até mesmo na altura dos exames, há muitos... Certo, mas isso não deixa de ser um combustível. O problema maior é depois um combustível de um carro. É preciso depois conduzir o carro, conduzir a nossa memória e haver formas de memorizar. E a forma melhor de memorizar, a melhor maneira de aprender ao estar a aprender, pensar que vai ensinar. Este é o melhor conselho e a melhor forma de decoração, de decorar. Ou seja, sempre que está a estudar um texto ou uma matéria, ter sempre em atenção que no fim ele vai ser o professor, ele vai dar aquela aula. Então sempre no sentido de querer ensinar. Okay. Portanto, o que é que vai aguçar? Com o objetivo de passar a mensagem. Outra, aquela mais curta, que é a queixa maior das pessoas com mais idade, é não ligar o piloto automático e sim o músculo, pensar no músculo como se fosse um músculo. E então esse músculo tem que mudar de rotinas, ler um texto, ler uma frase ou duas de trás para a frente, tudo que não seja automático, tudo que não seja, que não nos leve com a preguiça de pensar. Ok. Esse é o problema maior. Dica da semana? Dica da semana. Vamos a isso então. O conselho desta semana vai ao encontro da estação em que estamos, em que nos encontramos e a necessidade de apaziguar o mesmo, que é o mau cheiro dos pés. E por incrível que pareça, há muitas queixas nesta altura, nesta fase do ano, e a melhor forma será uma composição que vocês têm que fazer em casa, num frasco, que leva 2 colheres de sopa, a medida de bicarbonato de sódio, 50 ml de leite de magnésio, fácil de encontrar nas farmácias. Leite de magnésio? Sim, leite de magnésio. Normalmente só há uma marca, não vou mencionar. E 10 gotas de óleo essencial de Maria Francisca, nós sabemos o que é que vamos fazer logo à noite. De tea tree. Se ela me vem dizer isto. É essa forma. Ela cheira muito bem. Junta-se estes ingredientes todos e aplicar 1 a 2 vezes todos os dias no final do banho. Principalmente de manhã e no final do noite. Toma-se ou depois do banho. Toma-se. Oh, Luís, não digas isso, isto é para pôr no... Isto é para colocar no pé. Mas o leite de magnésio toma-se. Não toma nada? Sim. É bom para quê? Em digestão. Principalmente quando acontece a prisão de ventre, principalmente nos sinais de obstipação, é prescrito o leite de magnésio. O que é que disseste, Luís? Quem é que se quer suicidar? Ninguém se quer suicidar, Maria. Quem se quer suicidar toma isto. Ai, só disse asneira. Foi Saúl, eu vi logo que essas asneiradas tinham vindo aí do Saúl. Muito obrigada. Para a semana encontramos outra vez. Saudebio.com, onde podem encontrar estas e outras informações sobre o nosso Carlos Sousa, o nosso naturopata. Seguimos em frente. Vou buscar a minha água com limão, que eu tomo 2,5 litros a 3 todos os dias. O que é que eu estou, Carlos? Magra.